Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívagos. Samuel, eu vou te dar honra de dar horário, porque você está no fuso correto. Vamos lá. 9h20, horário Bom Retiro. Eu voltei à pátria mãe. Então é um prazer estar com você. Você está inspirado depois dessas longas caminhadas espanholas. Então, estamos todos contentes. Você está ação em São Paulo. São em São Paulo foi. Essa foi dose. Podia ter evitado. E eu continuo aqui em New Jersey, né? São 8h20 da manhã. Bem, vamos sair de São Paulo, vamos andar a caminhar, ou vamos velejar ou pegar avião em Gaza. Você quer velejar primeiro? Velejar tá perigoso. Bom, então eu vou te dar, você que está em São Paulo, te dou a primazia de começar o teu veleiro aí. Em São Paulo, mas obviamente acompanhando de perto o que está acontecendo em Israel, e eu não pude deixar de fazer dois paralelos. Um que é praticamente óbvio, que foi a flotilha turca do Mev Marmara, famosa flotilha que foi abordada pelos israelenses com acusações de violência, mas que na verdade tinha tudo a ver com a prática da defesa das águas territoriais israelenses, com as medidas que eram necessárias naquele momento. Mas o evento histórico mais antigo que me ocorreu foi o bloqueio de Cuba durante a famosa crise dos mísseis de Cuba em 1962, quando o presidente Kennedy impediu navios soviéticos de levarem armamentos nucleares para Cuba. Então, nós estamos falando aqui, basicamente, da manutenção da soberania israelense, da proteção das águas territoriais em Israel. Se o barco foi abordado em águas internacionais ou não, na verdade não faz diferença, porque ele estava em curso direto para a fronteira marítima controlada por Israel, e obviamente Gaza, num contexto de guerra como nós estamos tendo agora, é controlado, as águas territoriais também são controladas por Israel. Nesse caso nós não tivemos violência nenhuma, então vamos dar o crédito para um grupo que se comportou como deveria para não gerar violência, ainda que esse seja o veleiro da selfie, não? O que eles fizeram foi ir para lá com 3 saquinhos de supermercado de suprimentos para levar para os milhões de palestinos que estão em Gaza e criar esse espetáculo de mídia que eles obviamente conseguiram gerar, e o episódio se encerrou muito mais rápido do que ele começou. Os principais ativistas já foram colocados em aviões para serem levados para os seus países de origem ou para algum destino de onde eles podem voltar para suas casas depois de fazer todo esse circo que nós assistimos ao longo da semana. Eu vou ser cínico aqui nesse caso, não vou ser solene, não vou fazer paralelos com a crise dos mísseis em Cuba, com o bloqueio, etc. Eu acho que foi um win-win para todo mundo. Todo mundo ganhou nessa história, sabe? Foi performático, foi um espetáculo que todo mundo ganhou. Só para dar o contexto para quem não acompanha o dia a dia, aqui nesse caso a taça é nossa, porque junto com a Greta, a ativista performática número 1 no mundo hoje em dia, temos um brasileiro, estava a bordo, né? Eu não vou dar nem o nome dele para não criar mais alarde, mas fizeram o papel deles, sabe? A gente está chamando de barco, né? Mas na ironia diz que são selfies do iate, né? Tirando os selfies do iate, chamam de iate, porque é uma coisa muito turística, uma coisa de gente bem. Israel saiu muito bem também, soube tratar com certo humor a situação e sem truculência, que foi muito importante, né? É uma coisa muito difícil, a diplomacia de Israel não tem muito humor, né? É uma diplomacia truculenta, e nesse caso todo mundo saiu bem. Nessa situação especialmente. Nessa situação todo mundo saiu bem, foi um win-win, sabe? E ainda bem que nós estamos conversando disso na terça-feira, porque essa história já vai estar
literalmente morta amanhã, na próxima crise, ou seja, essas coisas instantâneas, literalmente como se fosse selfie, sabe? O momento que todo mundo ganhou com isso, mas foi importante, foi uma maneira como administrar uma crise de uma maneira inteligente e pacífica. Como você falou, os dois lados saíram muito bem, né? Podíamos até dar um bom retiro para a Greta e para a diplomacia de Israel, que é uma coisa rara, né? Dar um bom retiro para a diplomacia de Israel é uma coisa meio inusitada. Não precisa exagerar. Foi literalmente, estou brincando, literalmente foi um passeio, né? Agora, o resto, a crise continua em Gaza, né? Os ativistas foram embora, né? Uma vitória rara para a diplomacia de Israel. Aliás, acabei de ver os flashes. Nesse momento, o governo britânico acabou de decretar sanções contra o Smotrich e o Ben-Gvir, né, os ministros da extrema-direita do governo Netanyahu, ou seja, nesse isolamento de Israel diplomático no mundo. Bem, a segunda parte, que é importante, que a gente queria conversar muito disso, aí outra vez podemos trazer os paralelos históricos. Israel, nesse momento, para administrar a crise humanitária em Gaza, e para administrar a distribuição de alimentos em Gaza, tem o serviço de uma milícia, que é até uma palavra, acho que muito educada, né? É mais para gangue criminosa do que milícia, que participa junto com os mercenários americanos desse processo. E você, Samuel, muito mais do que eu, depois você fala rapidamente, os paralelos históricos, né? Israel não aprende algumas coisas, esse negócio de se aliar com milícias, com gangues, sempre dá problema, né? Basta dizer que o próprio governo de Israel se aliou ao Hamas de uma maneira informal, né? Para administrar Gaza. O que Israel está fazendo com esse grupo, essa gangue, isso é minha avaliação, em Gaza, é uma coisa muito simples. Israel vai fazer tudo para evitar o colapso de Gaza sem oferecer uma alternativa política realmente viável e aceitável para a coalizão de governo de Israel. Como nós vamos impedir, literalmente, aí sim, que as pessoas morram de fome, que haja genocídio em Gaza, mas ao mesmo tempo não criar uma administração palestina? Então nós vamos contratar os gangsters para nos ajudarem, e a gente sabe o que acontece desde que os americanos fizeram no Afeganistão, fizeram na Síria, no Iraque, e aí você pode falar o que Israel fez no Líbano. Caio, mas você está olhando só para um elemento dessa fórmula que é muito mais complexa, porque a preocupação não é só com a distribuição da ajuda humanitária, a preocupação é com a desarticulação do Hamas e com o preenchimento de um vácuo de poder. Mas foi isso que eu acabei de falar. É isso que eu acabei de falar. Isso não é só no contexto da distribuição de ajuda. Justamente que eu falei, é você criar uma alternativa de poder ao Hamas que não seja uma alternativa efetivamente de instituição palestina. Você não quer nenhum tipo de administração palestina, logo você coloca no poder, pelo menos administrativo, em Gaza, uma gangue, para não ter um governo palestino. É isso que eu quis dizer. Não dele, é muito mais do que alimentos. Sim, e é um grupo que teve vínculos com o Estado Islâmico no passado, teve envolvido com um contrabando de armas a partir da península do Sinai. É um grupo que remete à colaboração que Israel teve com o Hamas, não no período recente de manutenção do status quo em Gaza, mas lá atrás, na década de 1980, quando o Hamas foi visto como uma alternativa ao poder da OLP. Então, nós estamos falando de um longo período de decisões em que o inimigo do meu inimigo supostamente é meu amigo e depois dá no que dá. Falando no Líbano, nós tivemos a cooperação de Israel com os cristãos libaneses, onde havia uma ótica e uma percepção completamente diferente dos dois lados de como essa cooperação poderia avançar, e certamente não é uma solução para o que está acontecendo em Gaza. Tem um famoso professor israelense, Moti Keidar,
da Universidade de Bar-Ilan, ele já está aposentado, mas ele tem estado muito ativo na mídia desde o 7 de outubro, que ele tem a tese dos Emirados. Ele sempre disse, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, o que Israel deveria fazer é tratar com os líderes das principais famílias que vivem lá na região. Todo esse universo é um universo artificial criado pelas potências ganhadoras da Primeira Guerra Mundial, e os estados são estados artificiais compostos dessas famílias, desses clãs, do que em hebraico se chama de Hamulas, e o que Israel deveria fazer, em vez de tratar com a autoridade palestina ou com qualquer autoridade principal na faixa de Gaza, é tratar com as famílias, dividir o território com o controle de cada uma dessas famílias na área que eles controlam, e nós teríamos um emirado de palestinos nas áreas que hoje são controladas por Israel. Isso resolveria o problema, cada uma dessas famílias teria o interesse próprio em manter a calma no território que eles controlam. Bem, mas aí, Samuel, nós estamos andando em círculos, porque de certa maneira você está dizendo o seguinte: no lugar de famílias, eu posso colocar a palavra milícias. O uso, sabe? Não, então, cada uma dessas famílias controla a sua própria milícia. Sim, mas aí você não... Eu não estou dizendo essa é a solução, eu estou dizendo que essa é a proposta de um professor que acompanha esse tema há décadas e que, segundo ele, essa é a única solução viável, porque os palestinos nunca vão se autogovernar de forma efetiva. Mas aí eu vou ser um pouco convencional, e se a gente olhar no big picture, na grande cena geopolítica das grandes transações, como realinhar o mapa do Oriente Médio, que inclui a normalização de relações entre Israel e especialmente a Arábia Saudita, a gente sabe que não tem como fugir dessa questão essencial que países árabes, o que se chama de famílias, que eu chamo hoje de Arábia Saudita, não é mais uma família, mas é um Estado, sabe, como é um Estado sólido, como são países, você sabe, mesmo países dilacerados, eles são países, como a própria Síria, o próprio Líbano tentando se reconstruir. Então você privar os palestinos de um papel nesse realinhamento é complicado, não são famílias, você vai ter que, em algum momento você vai ter que conversar e colocar nesse pacotão, nesse desenho, nesse mapa do novo Oriente Médio, que já vai ser parte, que tem oportunidades incríveis para todo mundo, vai ter que ter uma entidade palestina, não famílias, vai ter que ter uma entidade palestina. Não quer a OLP? Está acabada, é uma falência administrativa, moral, política, tudo bem. Hamas, obviamente que não tem Hamas na jogada, mas vai ter que surgir, provavelmente que surjam lideranças dentro de Gaza, não as gangues, tem que surgir lideranças que se contraponham tanto ao Hamas como ao LP, como a autoridade palestina, não sei, mas se nós olharmos para o que está acontecendo efetivamente no Oriente Médio, quem é o novo líder da Síria, desse governo que você diz que tem que ser um governo nacional e não o representante de uma família ou uma coalizão de famílias? Sim. O novo governo da Síria é o chefe de uma dessas milícias, entre aspas. Sim. Mas com a ideia de unir o país. O poder na Síria. Sim. Houve uma guerra. Então, mas de certa maneira vai ser... Então, por essa tua lógica, que você tomar um caminho que é uma boa discussão, até um pouco perigoso. Se pode haver uma reforma, entre aspas, de um líder da Al-Qaeda, hoje ser o líder da Síria, aceito inclusive pelos Estados Unidos, aceito pelos europeus, aceito obviamente pela Arábia Saudita e pela Turquia, quem sabe haja uma reabilitação, uma regeneração do Hamas. Sabe? O dia o Hamas tem uma regeneração, por que não? Você pode surgir uma facção. Pela tua lógica da Síria, pode acontecer a mesma coisa. O líder na Síria está controlando um Estado muçulmano, enquanto que o Hamas se opõe à existência de Israel. Então nós estamos falando de dois conceitos totalmente diferentes. O Hamas hoje... Mas ele era um jihadista, era um líder da Al-Qaeda, e hoje ele adotou uma posição pragmática. Tudo bem, pode ser só o jihadista com terno chique,
Tudo bem, não estou discutindo isso, mas é o fato concreto que isso acontece em alguns países. Pela lógica de Israel, a mesma coisa, era inadmissível, décadas atrás, que Israel fosse negociar com o Reino Saudita, que também não reconhecia Israel. Hoje em dia, o Reino Saudita está normalizado por Israel. Ou com a OLP, e isso desembocou nos acordos de Oslo, e os acordos de Oslo, infelizmente, deram o que deram. Eu sei, não estou dizendo. Os caminhos estão muito opacos ainda, eu concordo plenamente com você. O que a gente concordou até agora, que a solução não passa por você criar um acordo com uma gangue como seria como você chamar. Por que não chamar o PCC, então? Para administrar. Eu não trato de política brasileira, mas mais uma vez eu sou o pessimista e você é o otimista. Não, nós estamos concordando, os dois estão no mesmo, nós estamos no mesmo túnel aqui, né? Então não dá, né? Então não sei o quê. Escuta, eu tenho trocando um pouco de assunto, eu tenho uma pergunta muito judaica para você, né? O que é melhor ou pior para os judeus? O Trump ou o Musk? Nesse divórcio do casal. Você está querendo sair da frigideira para cair no fogo? Essa é uma fogueira pesada. Eu não estou preocupado com o Musk, Caio. O Trump é o presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, a única coisa que Israel. Ironicamente, a única coisa que tem que preocupar aqui é muito... Foi uma brincadeira, claro, não é um pouco marginal que a gente conversa sempre, é o fato que quais são os grandes rivais do Musk dentro da estrutura da coalizão MAGA. Sabe? De fato, os grandes inimigos do Musk na coalizão MAGA são o que a gente chama vagamente de setores populistas e isolacionistas, que são representados pelo Steve Bannon, que é um setor que acha que os Estados Unidos não devem manter essa aliança sagrada com Israel. Ou seja, os Estados Unidos não devem mais proteger Israel, como não devem proteger a Ucrânia, como não devem proteger ninguém. Os americanos devem proteger somente as suas fronteiras e não mais dar prioridade a esses aliados. Então, nesse sentido, a ideia de que o Musk esteja perdendo, não estou dizendo que essa ala está ganhando, mas para essa ala, representada pelo Steve Bannon, que ela é mais populista, que tem setores anti-Israel, e alguns até que reclamam muito do poder dos bancos e da mídia judaica nos Estados Unidos, mas era só uma brincadeira, não sei o quê. Então. E escuta, quando você quer ir agora? Caio, o Steve Bannon estava lá muito antes de o Musk aparecer em termos... Exato, isso que é preocupante. E já tinha uma espécie de equilíbrio em relação às posições dele, que para quem se interessa e quer depois procurar se informar um pouco mais, o famoso professor chamado Mearsheimer, que adota essa tese de que o lobby judaico é o que controla a política externa dos Estados Unidos, mas eu acho que o mais importante é a opinião pública nos Estados Unidos, que é francamente favorável a Israel até hoje, e os parlamentares americanos atendem aos seus constituintes, diferentemente do que acontece aqui no Brasil. Menos. Uma ala democrata está menos pró-Israel, especialmente a ala jovem está menos Israel. Israel perdeu pontos. E o ponto, só para fechar essa conversa, o ponto essencial, que é outro assunto que a gente tem conversado pouco, que é o imbróglio nuclear iraniano, ou seja, tem uma ala, essa ala mais isolacionista, MAGA, que de fato acha que tem que ter um acordo nuclear, que não quer uma guerra, porque essa ala não quer guerras. Eles querem faça acordo, não faça guerra. Não é que faça amor, não. É faça acordo. Então acha que não tem que ter guerra, que os americanos não devem se alinhar com Israel num ataque contra as instalações nucleares iranianas, que prefere essa tendência, em princípio, que não quer dizer que o Trump vai fazer. Mas a prioridade do Trump nesse momento é conseguir algum acordo com o Irã. Ele não descarta, obviamente, nenhum dirigente idiota de não deixar em aberta a possibilidade de um ataque, ou dando sinal verde para Israel, participando. Mas, nesse momento, o foco do Trump é um acordo, né? E essa ala é a favor
do acordo. Porque tem também uma convergência de interesses entre Israel e a Arábia Saudita, e os Estados Unidos talvez estejam mais preocupados com a Arábia Saudita do que com Israel, e nesse sentido os dois estão empenhados em impedir que o Irã se torne uma potência nuclear, e aí tem um alinhamento do interesse dos três. A pergunta é como é interpretado o caminho do Irã até a capacidade nuclear, e aí tem uma série de variáveis que estão fora do nosso conhecimento. Escuta, eu queria passar por um tema também radioativo. Nesse negócio, quem é pessimista, otimista, né? Eu vou fazer uma pergunta da Bush, depois eu dou meu palpite. Cai ou não cai a coalizão de governo em Israel? Olha, eu ontem participei de uma discussão muito interessante, onde no final houve uma aposta em relação às próximas eleições. Eu apostei que em outubro ainda não vamos ter eleições em Israel. Tem muitos interesses sendo defendidos dentro dessa coalizão, e por mais que haja declarações em relação à ocupação de Gaza, reinstalação de assentamentos em Gaza, a anexação de parte da área C da Cisjordânia, todos esses elementos que trazem para mais próximo do Netanyahu elementos como o Smotrich e o Ben-Gvir, a discussão em relação aos ortodoxos entrarem, os ultra-ortodoxos serem convocados ou não para o exército, serem obrigados ou não a participar do esforço militar. Eles têm tantos interesses em se manter no governo que eu, particularmente, pela forma como eu interpreto o que está acontecendo no cenário político em Israel, inclusive com o fortalecimento muito amplo do Naftali Bennett como um futuro candidato a primeiro-ministro, eu sou cético em relação a eles deixarem de roer o osso. O osso está muito saboroso para eles, essa coalizão bem ou mal funciona para atender aos interesses desse governo. Então eu não acredito que no curto prazo nós tenhamos eleições em Israel, infelizmente. Nossa conversa está tão monótona, porque eu concordo com você. Eu vi até, assim, para ser um resumão fácil, eu li várias coisas esses dias também, e diz que a chance dessa coalizão cair é de apenas 20%. Ou seja, a chance dela é muito... É tudo que você falou, sabe? É um negócio... A habilidade do Netanyahu de ter costurado essa coalizão e de ter sobrevivido a mais de 600 dias de guerra, com todas as polêmicas internas, e curiosamente, né, mesmo uma ala importante do Likud, que de certa maneira, toda essa crise com os ortodoxos é criada porque uma própria ala do Likud considera um horror que os Haredim não estejam no exército. É um dos poucos, assim, que a maioria dos israelenses concordam hoje em dia, né? Num país tão dividido sobre tudo, que todo mundo tem que servir, não é? Todo mundo tem que estar no exército. Né? Mas, Caio, isso não é suficiente para que esses elementos do Likud participem de um voto de não confiança contra o governo e façam o governo cair. Toda a razão, porque Israel é uma democracia parlamentar. Sabe? Não é uma coisa, sabe? Jamais teria uma coisa como aconteceu mesmo em democracias parlamentares, lances políticos idiotas, como foi o clássico no caso da Grã-Bretanha, que por pressão da base, o Cameron, que era o primeiro-ministro, convoca um referendo sobre o Brexit. Israel nunca vai ter... Imagine se você tem um referendo hoje em Israel, se os Haredim devem ou não devem servir. Tá no exército. Claro que, por esmagadora maioria, sabe, Israel é a favor, a sociedade israelense é a favor. Essa é a grande divisão, o grande ressentimento da população de Israel, independente se você é de esquerda, de direita, é nessa questão do privilégio, tanto de servir exército, como das subvenções, né, que eles recebem.
Não, mas os referendos em Israel, eles normalmente são direcionados para questões que são vistas como existenciais. Então, Claro. quando houve a retirada do Líbano, ou se houver alguma proposta de anexação ou de entrega da área C na Cisjordânia, aí eu acho que qualquer governo vai se sentir obrigado a realizar um referendo, porque senão contamina a decisão do próprio governo. Olha, eu acho que o Netanyahu já mostrou até hoje quais são as prioridades dele. É preservar a coalizão. Sim, ele não vai tomar nenhuma decisão desse tipo. Isso eu estou dizendo, não vai ter, ele não vai tomar nenhuma decisão que seja um tiro pela culatra contra a sua sobrevivência política. Lógico. E criminal, sabe? Então não vai acontecer nada. Político que nós conhecemos. Então não tem. Escuta, eu vi uma coisa muito engraçada. Nós estamos na terça, né? Está indo ao ar na terça-feira o nosso episódio. Na quarta-feira, o Milei, que é o presidente mais querido pelos israelenses, talvez mais do que o Trump. Eu tenho uma dúvida. Assim, eu nunca vi uma pesquisa dele. Eles gostam mais do Milei ou do Trump. Mas ele vai ganhar eu nem sabia desse prêmio. Talvez chama Gênesis. É um prêmio criado por uns bilionários. Eu nem sabia dessa história, que eram uns russos de Israel, que depois eles saíram do board que criou o prêmio Gênesis, porque eles receberam sanções porque são próximos do Putin. Né? Mas esse prêmio é uma espécie de prêmio Nobel em Israel, só é dado para pessoas, a judeus, sabe, artistas. O Spielberg ganhou, tal. É a primeira vez que um goi, mas embora o Milei seja meio goi só, ele é um goi que tem seu próprio rabino. Exatamente, né? Então ele vai ganhar o prêmio Gênesis nessa quarta-feira. Ele está em Israel, vai falar no parlamento. Então é uma coisa curiosa, né? É uma quebra de precedente. Mostra como ele é forte Israel, não, Milei? E ele vai inaugurar um voo direto da El Al de Buenos Aires para Tel Aviv. Vamos ver quanto tempo vai durar, porque aqui no Brasil não durou muito. Não durou. Não, mas o Milei, realmente as conexões dele são sem escalas com Israel, então talvez ele... A gente também não sabe quanto tempo o governo dele vai durar. Escuta, semana passada você reclamou, tinha muito convidado no programa, não demos dica, né? Aliás, obrigado aos convidados, né? Eles foram ótimos. Escuta, qual é a tua dica? Você tem dica? A minha dica na semana passada era do lugar onde eu estava caminhando nos Pirineus e de bolachinhas de manteiga. Não sei se você lembra da nossa infância, aqui no Brasil vendiam umas latas azuis de bolachinhas dinamarquesas que eram uma delícia. Eu encontrei essas bolachinhas numa confeitaria em Torla, nos Pirineus, que remeteram à minha infância, uma delícia, provavelmente 10% do custo das dinamarquesas, mas isso ficou na semana passada. Mas as dinamarquesas custam aqui uns $5 e umas 5.000 calorias. Bom, eu queimei 2.500 calorias por dia. É verdade. Então não tem problema com isso. Literalmente você tem moral. É verdade. Então... E crédito. É verdade. Escuta, eu tenho uma dica curiosa. Eu estou lendo muito sobre Israel esses dias. Estou ficando culto sobre Israel. Minha dica é a seguinte, eu não sei se você conhece ou não, é uma escritora, ela nasceu na Polônia, mas chegou criancinha em Israel, ela chama Paulina Tuschneider. O que é curioso é o seguinte, ela publicou um livro sobre a história, baseado um pouco na vida dela, quando ela foi servir o serviço militar obrigatório, né? Não é sobre ela, mas ele chama... E o livro saiu em Israel, ninguém deu a bola para o livro, e aí saiu publicado em espanhol, a maior sensação. É um best-seller na América Latina, na Espanha, né? E em espanhol chama La Soldada. É uma história um pouco parecida, não sei se você chegou a ver um filme que foi de uns 10 anos atrás, e mais ou menos em português chama Motivação Zero. Mostrava a história de soldadas no exército de Israel, sabe? E não é aquela coisa heróica. Mostra uma menina de 18 anos está no exército, é um negócio penoso, sabe? Você está mais preocupada com como vou fazer minha maquiagem aqui, como vou trocar minhas roupas íntimas. Então mostra o dia a dia de uma soldada em Israel. Então, de certa maneira, o fascínio do livro no exterior é que mostra um lado menos bacana de Israel. Então, não é que é uma boa ou má notícia. O livro é um best-seller na América Latina e na Espanha,
porque de certa maneira é uma imagem um pouco, é um livro bem sacado, é um livro, é um romance, que dá uma imagem meio negativa do exército de Israel. Então essa história não é um livro político, mostra o dia a dia de uma adolescente, né, Não, no mas exército. primeiro, Caio, no mundo inteiro, as pessoas não estão acostumadas a ouvir falar em soldadas. É uma exceção no mundo inteiro, e eu me atrevo a imaginar como isso mudou depois de 7 de outubro, com toda a história das observadoras que não foram, que não tiveram as suas opiniões respeitadas, etc. Então é um contexto que eu entendo que deva ser muito interessante para o leitor que não está acostumado com essa realidade. E usando o trocadilho, obviamente que o livro foi publicado em hebraico, obviamente antes do 7 de outubro. Então, se você perguntar hoje para uma moça, a motivação é 1000, não é 0. Claro que é outro contexto histórico, sabe? Não é o tédio de servir, sabe? Ficar por 2 anos servindo exército aqui, sabe? E minha vida, eu não vou para a faculdade, sabe? Então, mostra qualquer adolescente em qualquer lugar do mundo. Então, o livro é muito real. Ela publicou um segundo livro agora, chama KKK, não é Ku Klux Klan, mas é uma história... Mas é interessante, eu achei legal, é um livro muito bem escrito, e está sendo muito bem recebido. Agora as traduções, saiu ano passado, inclusive a tradução em espanhol, que foi uma sensação, foi antes do 7 de outubro. O livro foi publicado. E falando em motivação, Caio, só para então fechar o episódio, por causa do 7 de outubro e por causa da recusa dos Haredim em servir o exército, hoje 1 de cada 5 combatentes no exército israelense é uma mulher. Antigamente, as soldadas, é o que você falou, era uma função monótona, elas eventualmente eram secretárias, serviam o cafezinho, alguma coisa administrativa. Agora estão no combate, claro. Hoje, 1 de cada 5 soldados combatentes é uma mulher. Escuta, vamos para os bons e maus retiros? Você quer começar? Começa você. Mau retiro, mais uma vez, infelizmente, para o presidente Lula, que não para de falar besteira, impressionante. Eu não consigo entender qual é a lógica, se é que tem alguma lógica nas bobagens que ele fala. Na última declaração dele em relação a Israel, ele comentou como o Hamas atacou Tel Aviv, que ele não podia entender como os paragliders do Hamas conseguiram atacar Tel Aviv. Então eu não sei se ele está dando uma nova ideia para o Hamas de atacar Tel Aviv, que só aconteceu lá na década de 1990 com os ataques terroristas, ou se ele não tem ideia de onde Tel Aviv fica, que não tem nada a ver com o entorno da faixa de Gaza. Ele deve estar com problema de memória, porque ele esteve em Israel, sabe onde é Tel Aviv, sabe que não é a capital de Israel e continua falando bobagem. Mau retiro para ele. Eu fico com a segunda hipótese, segunda opção. Eu jamais vejo nada muito sofisticado ali com esse tipo de... Bem, primeiro eu queria dar um bom retiro para a firma, né? Agora eu estou seguindo o Instagram, o Stand With Us, eu sigo, e me passou um negócio primoroso da firma, o nosso querido André Lage, dando um banho naquele rapaz que estava no iate com a Greta. Não vou dar o nome, não deu. O rapaz brasileiro que estava no iate da Greta. E é um debate bizarro, mas é um negócio tão bizarro a conversa dos dois. Foi feito logo depois do 7 de outubro. E a parte que eu vi é muito grande. Eles foram num podcast que é o seguinte: ele pergunta para o rapaz: Venezuela é uma ditadura? Não. Cuba é uma ditadura? Não. E a França? É uma democracia? Não. Então, a visão de mundo do sujeito é totalmente aloprada, não tem pé nem cabeça. Sabe? E foi muito boa a maneira como o André foi levando, sabe? Não precisa provocar, só fazendo essas perguntas elementares, sim ou não, e o cara ia afundando cada vez mais no buraco com as respostas dele sobre a visão geopolítica dele. Escuta, o meu mau retiro, eu estou muito ofendido, não é uma coisa nova, mas agora incrementou, o regime iraniano, que é um regime, obviamente, islâmico, né? Agora tem uma fátua cada vez mais rigoroso contra a posse de cães pelos iranianos. Você não pode passear com o cachorro, você não pode levar o cachorro dentro do carro, né?
ou seja, que é uma coisa impura, né? E também eles consideram que isso é uma nefasta influência ocidental ter cachorro, né? E o que está acontecendo no Irã, obviamente, uma forma de você expressar resistência à ditadura dos ayatollahs é você ter cachorro. Então, mais um mau retiro fácil. Como você deu para o Lula, eu dou para o outro ayatollah. Tem o ayatollah Lula e o ayatollah Khamenei. O único aspecto bom dessa fátua iraniana que se refere à repulsa dos muçulmanos ao mundo canino é o fato de que pelo menos eles não comem cachorros. Isso é positivo. Não é como certas partes do mundo com as quais eu tenho um profundo parentesco. Então eu não vou dar mau retiro para a família da minha sogra. Então, deixa pra lá. Escuta, então, bem-vindo aí, você está nas cercanias do Bom Retiro. Tô bem. Semana que vem, sem detalhes, estaremos carnais. Né? Aí os dois aqui no mesmo fuso horário, né? Bom e boa viagem. Valeu, então obrigado para todo mundo, obrigado pela companhia novamente. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Rafael Burman. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.